Ok, já estamos então gravando aqui para termos esse registro aqui da nossa meditação, do nosso salmo de romagem desta manhã, né? Nós estamos estudando esses salmos já há algumas semanas e hoje nós vamos olhar para o Salmo 123. Salmo 123 é o salmo desta manhã. Vamos, vamos conhecer um pouquinho mais desse salmo. Ajustar aqui também algumas janelas. Pronto. Então, o Salmo 123, ele chega aqui para a gente retomando um tema que já foi abordado, né, no primeiro Salmo de Romagem, na verdade. A gente vai ver a retomada desse tema hoje. Eu vou fazer a leitura do Salmo, e em seguida a gente vai fazer algumas considerações. Então, o Salmo 123 diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, só relembrando, né, os salmos que a gente está abordando aqui nessa série agora de estudos, os salmos de romagem, eles começam no Salmo 120, vão até o Salmo 134, e é interessante que esse bloco ele é composto de cânticos que eram entoados durante as peregrinações, por isso que são chamados de salmos de romagem ou salmos de ascensão, né, ou cânticos de ascensão, porque o trajeto até Jerusalém envolvia então essa subida, né, essa elevação, e nesses termos não apenas eles tratam aí ou abordam uma elevação, uma subida do ponto de vista geográfico, mas também eles enfatizam essa questão de uma elevação espiritual, né? Então, a gente tem essa imagem do povo peregrino caminhando para Jerusalém para cultuar a Deus naquela cidade especial, naquele lugar de adoração. E os salmos, esse bloco de salmos, ele é aberto aí pelo Salmo 120, que, como a gente mencionou lá atrás, é um salmo que não é festivo, né? Ele termina, inclusive, o Salmo 120, o primeiro dos salmos de romagem, dizendo: Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. E esse tema é retomado agora no Salmo 123, porque o Salmo 123 termina com esse versículo também, né? A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A gente encontra no Salmo 123 duas vezes esse termo, né, desprezo, que traduzido como desprezo, é um termo que fala exatamente desse enfrentamento, né, ou dessa oposição, ou dessa postura realmente de menosprezo que era realizada aí por aqueles que são chamados aqui os que estão à sua vontade, no verso 4, né, que são as pessoas arrogantes, ou os soberbos também no finalzinho do verso 4. Então, nós temos um salmista ou um servo de Deus, aquele que escreve esse salmo aqui com a sua alma, como ele mesmo coloca aqui, saturada. Saturada de quê? De zombaria, de escárnio, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma temática que se parece um pouquinho com a do Salmo 120, né? Então, é bem interessante a ênfase aqui, quando a gente pensa no bloco geral que é trazido para a gente nesses salmos, a gente tem os salmos dos peregrinos e essa ênfase, perceba, ele começa dizendo: olha, a gente está nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo, a gente está rumando para Jerusalém, caminhando na direção de Jerusalém, e estamos lidando com essas pessoas que querem brigar com a gente, fazem oposição. Sou pela paz, mas eles teimam pela guerra. E agora, aqui no Salmo 123, mais uma vez, o assunto sendo retomado, a ideia de que os peregrinos são desprezados e as suas almas são saturadas. Mas olha só que interessante, mesmo assim, mesmo sendo desprezados e com as almas saturadas aqui de escárnio, vamos dizer assim, é interessante o que é mostrado nesse salmo, porque os olhos dos peregrinos são elevados, né? Esses olhos são
fixados em Deus, né? Bem interessante como a gente encontra essa referência 4 vezes no Salmo 123, a gente encontra a palavra olhos, né? A ti, tal, que habitas nos céus, eleva os olhos. E depois, como os olhos dos servos estão fitos, mais na frente, nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão da sua senhora, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Então, essa referência, né, repetida ao olhar. Enquanto a gente é desprezado, né, o que a gente contempla, aonde a gente coloca o nosso olhar, né? Se você, no momento em que você passa por oposição, ou por escárnio, ou por zombaria, você fixa o seu olhar na zombaria em si, né? Ou no seu próprio sofrimento, ou no quanto você está sendo desvalorizado ou desconsiderado, então você não vai acabar bem. Isso vai te conduzir para alguma coisa ruim. O ideal nesse momento mais difícil é que, mesmo sendo desprezado ou escarnecido, você possa fixar a sua atenção, fixar os seus olhos no Senhor. A ideia de elevação, por isso que são salmos de ascensão também, não apenas por causa da trilha em si, mas da atitude, né, da postura, do modo como os peregrinos respondem às circunstâncias. O texto vai dizer que os olhos são elevados e fixados em Deus. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. E aí, como os olhos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Fixar o olhar, né, a nossa atenção em Deus é fundamental, é um destaque desse salmo aqui. Então, as pessoas à nossa volta estão fazendo algumas coisas, né? Estão escarnecendo, estão desprezando, vamos dizer assim, como disse aí o verso 3, né? Estamos sobremodo fartos de desprezo, mas ainda assim os nossos olhos estão elevados em Deus. Então, a gente pode olhar para esse salmo e dizer que esse salmo mostra isso, né? Uma alma saturada, né? Saturada de desprezo ou de escárnio, mas ao mesmo tempo os olhos elevados, né? Os olhos fixados em Deus. Isso faz muita diferença. As divisões do salmo que são bem simples, né? A gente tem no primeiro versículo aquilo que a gente pode chamar de nossa reverência, porque o primeiro versículo traz a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. A ideia do texto aqui no original traduzida aí pela palavra habita, pelo verbo habitar, é uma ideia de Deus sentado literalmente no trono, né? Inclusive, algumas traduções dizem assim: a ti que estás entronizado nos céus. Então, a ideia de um Deus soberano, um Deus entronizado, né? E a gente tem que elevar os olhos, ou seja, Deus elevado, Deus acima de nós, né? Um Deus que é sublime. Então, a gente se apresenta diante de Deus com reverência devida, entendendo o lugar que ele ocupa, o lugar que nós ocupamos. Então, o salmo realmente começa com essa reverência. Logicamente, isso tudo faz pensar mesmo na caminhada para Jerusalém, porque o peregrino está subindo, está numa estrada ascendente, vamos dizer assim, num caminho ascendente, pensando que lá no topo, né, ele vai encontrar o lugar de adoração, o lugar de invocação de Deus, onde a presença de Deus se manifesta de forma distinta, diferenciada. Então, essa ideia realmente é bastante enfatizada, né? A reverência, né? Nós estamos nos aproximando daquele que é mais elevado do que nós. E depois de enfatizar a nossa reverência, o Salmo vai enfatizar a nossa expectativa nos versos 2 especialmente no verso 2, isso fica bastante claro a expectativa, quando fala do olhar fito, o olhar que fixa-se na mão do Senhor, né? Então aí a gente tem essa referência, essa comparação que é feita, quando diz, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão de sua senhora. Então, é a ideia de que os servos, os escravos, prestavam atenção aos desejos dos seus donos, né, dos seus senhores. E nós também estamos aqui olhando para Deus, atentos à vontade dele, atentos àquilo que de fato ele vai nos conceder, né? Esse versículo 2 expressa toda uma postura, que é uma postura de dependência mesmo, né? Nós estamos olhando para as mãos do Senhor. Tem um outro salmo que eu gosto de citar demais, que é o Salmo 104, né? Diz assim, que todos esperam de ti. Quando o Senhor abre a tua mão, então eles podem agora desfrutar das bênçãos,
eles são alimentados, e é isso que acontece também com os peregrinos nessa caminhada. Nós caminhamos olhando para Deus, com os nossos olhos fixados nele, olhando para as mãos dele, nessa expectativa de que ele nos conceda aquilo de que necessitamos. E agora a gente chega nessa questão: qual é a necessidade expressa no Salmo 123? Nós necessitamos de quê? E aí, uma grande ênfase nesse salmo está aí já no final do verso 2, a transição do verso 2 para o verso 3, porque a gente tem aqui no nosso, na nossa tradução em português, finalzinho do verso 2, o seguinte: os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, e veja só, até que se compadeça de nós. Perceba aí, esse salmista está olhando para Deus, ele diz: Deus, eu vou continuar, né, aqui olhando, fixando os meus olhos no Senhor, até que o Senhor demonstre compaixão. E em seguida a gente tem no verso 3: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. E veja, a gente tem palavras diferentes aqui. A gente tem até que se compadeça e depois tem misericórdia, tem misericórdia. Isso é um verbo, o mesmo verbo que se repete, e que se perde um pouco na nossa tradução, porque ele aparece como compaixão lá no verso 2 e misericórdia no verso 3, mas é a mesma palavra no original hebraico. Então, essa palavra pode ser traduzida dessas duas maneiras, né? Ela transmite a ideia de compaixão, transmite a ideia de misericórdia, mas basicamente ela demonstra ela tem essa conotação, né? Deus, seja gracioso. Deus, mostre a tua bondade. Essa é a conotação. Então, é, enquanto peregrinos que, que agora assumimos essa trilha, né, rumo a Jerusalém, e mesmo sendo desprezados e zombados, nós fixamos o nosso olhar em Deus e nós pedimos o que de Deus? Ele está pedindo uma coisa só, esse salmista está pedindo uma coisa só: que Deus lhe conceda graça, que Deus lhe conceda graça, que Deus lhe conceda graça. Ele pede isso 3 vezes nesse salmo, que expresso aí com essas palavras diferentes, até aqui na nossa tradução: até que se compadeça de nós, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. 3 vezes ele está pedindo a mesma coisa, pedindo por misericórdia, por compaixão, por manifestação concreta da graça de Deus, por manifestação da bondade de Deus, né? Então isso é muito interessante. O centro, vamos dizer assim, do Salmo, a questão enfatizada com bastante detalhamento aí é realmente esse pedido por graça de Deus, né? Então, é dessa maneira que o Salmo coloca as coisas para a gente enquanto peregrinamos nesse mundo. Nós nos aproximamos de Deus com reverência, nós temos expectativas diante de Deus, que são expressas aí no verso 2. E a nossa necessidade é essa. A nossa necessidade é de receber graça e misericórdia para suportarmos a, o desprezo e o escárnio e a zombaria e a oposição nesse mundo. Essa é a ideia. Daí o salmo terminar assim: a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à vontade, né, aqueles que caminham com arrogância, e do desprezo dos soberbos. Então a alma se satura, né? Ela se realmente desgasta, a gente se esgota com o desprezo do mundo. O desprezo do mundo é algo que dói, vamos dizer assim, na alma, mas nós temos sustentação, nós temos o, o Senhor que habita nos céus, que reina, que é soberano sobre todas as circunstâncias. Ele sabe pelo que passamos, ele sabe a medida, né, que nós aguentamos de desprezo ou de oposição, e ele está se colocando à nossa disposição para ser buscado, para nos conceder graça e misericórdia. Nós que olhamos o Salmo com um olhar cristão, sabemos que essa grande manifestação de graça e misericórdia já foi dada, né, por meio de Jesus Cristo, mas e aí a grande necessidade que temos é exatamente esta, né, de continuarmos olhando para Deus e continuarmos suplicando que isso que foi evidenciado, né, sua compaixão, sua graça, que foi manifestada por meio de Jesus,
que os benefícios de tudo isso que Cristo realizou, quem Ele é e o que Ele fez e faz por nós, tudo isso seja trazido ao nosso coração pelo Espírito Santo, né, comunicando essa graça de Deus. Por isso que é interessante que até mesmo os meios de sustentação da nossa vida espiritual são chamados de meios de graça. Ou seja, a palavra, os sacramentos, a oração são meios de graça para nos comunicar os benefícios espirituais que foram assegurados para nós por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, enquanto peregrinamos, do quê? Interessante isso, né? O Salmo 123, de certa forma, está nos dizendo algumas coisas tão simples e que são tão importantes que a gente precisa lembrar dessas coisas sempre. Em primeiro lugar, o que cabe a nós nesta vida? O que cabe a nós nesta vida é olhar para Deus todos os dias e depender inteiramente dele. É isso. Ao invés de olharmos para as circunstâncias, elevar os nossos olhos e fixar os nossos olhos nas mãos do nosso Senhor. Então, Senhor, estamos com os olhos atentos, prestando bastante atenção aí no Senhor e contemplando o Senhor e na dependência do Senhor, para que o Senhor abra a tua mão e nos dê as tuas bênçãos. Então, isso é bastante destacado aqui. Mas não apenas isso, o que nos sustenta nessa vida? O que é que nos sustenta? De acordo com o Salmo 123, unicamente e suficientemente a compaixão, misericórdia e graça de Deus. Então, é isso que nos sustenta. Né? É bem interessante que o salmista, o peregrino aqui, não está pedindo por riqueza, não está pedindo para ser invulnerável, né, aos soberbos, ele, pelo contrário, se mostra bastante vulnerável, né, dizendo, estou aqui, a minha alma está transbordante, está saturada, né, não aguenta mais de tanto escárnio e de tanto desprezo. Ainda assim, ele está olhando para o Senhor e esperando no Senhor. Especialmente quando a gente olha para esse salmo, né, no contexto do livro dos Salmos e dos Salmos de Romagem, essa dependência, essa espera no Senhor devem ser traduzidos em oração. Então, é isso que o salmista está fazendo. Quando ele diz, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, não é uma experiência de contemplação semelhante àquelas práticas devocionais, né, de espiritualidade orientais, exercícios de visualização, não é isso, né? Simplesmente ele está usando uma linguagem que, de certa forma, comunica isso, que ele está buscando a Deus, ele está elevando o seu coração a Deus em oração, está colocando diante dele, né, as suas causas, né, aquilo que traz angústia, aquilo que traz desgaste para ele, ele está depositando tudo isso nas mãos de Deus que está sentado no seu trono, que recebe a sua oração e que responde essas orações conforme a sua vontade, suprindo, dando essa provisão ao salmista de compaixão, de misericórdia e de graça de Deus. Então, que nós também possamos ser movidos, né, a isso, a traduzir a nossa dependência, a nossa espera em oração, né? Oração diária, oração contínua ao nosso Deus, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ter agora uma oportunidade para a gente compartilhar os nossos pedidos de oração. Vamos também encerrar o nosso momento, nossa reunião desta manhã, com oração. Vou encerrar aqui a gravação para que a gente possa iniciar o nosso momento, então, de súplicas, né, de gratidão ao nosso Deus.